Diz assim a palavra do nosso amado Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crerdes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Até aqui nós vamos. Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Como é bom e quão suave é viver em comunhão com os irmãos e nos reunimos aqui para adorar a Ti. E o nosso desejo, Pai, é que o Teu nome possa ser exaltado. Por meio dos nossos louvores entoados, o culto feito dentro daquilo que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, as possibilidades e recursos que entregamos a Ti nesta noite aqui. E agora queremos nos voltar à Tua palavra. Eu quero Te pedir por Tua bênção, Tua presença, o Teu ensino sobre nós, a fim de meditar e entender o que a Tua palavra tem a nos instruir, o que ela de fato declara, para a glória e honra do Teu nome. Então nos transforma, nos instrui, nos enche da Tua palavra, de Ti, da Tua presença, a fim de que possamos crescer com força, com alegria, dentro do Teu propósito, Teu desígnio para nossas vidas. Esta é a minha oração. No bom nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Como nós podemos ver nessa passagem, Paulo falou algumas palavras um pouco duras, com os irmãos dos Coríntios. E a gente pode perceber o porquê disso, por conta da falta da maturidade deles. Por isso que o título que eu dei aqui ao sermão é sobre maturidade e liderança. Como a gente está vendo, a igreja aos Coríntios foi aquela igreja mais longe em que o apóstolo Paulo conseguiu plantar, chegar e evangelizar. Foi segundo a sua segunda viagem missionária que ele realizou, que ele finalmente chegou à cidade dos Coríntios, E lá ele ficou por 1 ano e meio. Ele pensou em desistir dali, foi pregar nas sinagogas, o pessoal não quis saber dele, ele disse, tá bom, então eu vou para os gentios. Foi pregando para os gentios, o pessoal começou a se converter. Houve pessoas que se converteram, inclusive 2 que são citados aqui nessa carta, como Sóstenes, que era o líder de uma das sinagogas. Crispo é outro que vai aparecer como sendo alguém que foi batizado pelo apóstolo Paulo, também se converteu. E houve confusão ali entre os judeus, se reuniram, queria que dessem algum jeito com o apóstolo Paulo, acusando que ele estava causando confusão ali na cidade. Mas o líder ali da cidade, Gálio, ele não se preocupou com isso e disse que os judeus que cuidassem dessas próprias coisas, E o apóstolo Paulo teve que sair da cidade, fugido, e o irmão Sóstenes, por exemplo, acabou apanhando dos próprios judeus. Então veja que foi uma igreja que surgiu por meio de conflitos, tumultos, e grandes dificuldades. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo os chama de igreja. Veja só que ele diz no verso 2 do capítulo 1. Vamos ler do 1, O verso 1 e o verso 2 do capítulo 1. Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, aquele que apanhou lá em Atos 18, do 1 a 17. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso aqui é muito importante para nós, porque nós estamos vendo uma fala forte de Paulo dizendo que eles são carnais, Mas aqui no começo ele diz o quê? A igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, de todas as igrejas, né? E nosso também, do povo em Corinto, certo? Isso vai ser importante para a gente entender. Então nós vemos que a igreja que surgiu em Corinto tinha um relacionamento um pouco complicado, né? Eles estavam nessa postura mais carnal, mas ainda assim era uma igreja de Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa então a redigir essa carta longa para esses irmãos, provavelmente de Éfeso, que era uma cidade que trazia muito apoio missionário, né? Então muitos apóstolos ali se refugiaram em Éfeso praticamente para poder escrever as suas cartas. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso. Quando a gente estudou sobre as cartas de João, a gente viu que João também escreveu de Éfeso, né? E posteriormente, após a morte ou a passagem dos apóstolos, Éfeso acabou saindo um pouco do caminho, tanto que em Apocalipse, Deus revela ali para eles que eles esqueceram o primeiro amor. Mas essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja bastante apoiadora na questão das escritas da carta. Provavelmente havia recurso e estrutura para que os apóstolos pudessem fazer isso. Se Corinto ficava aqui desse lado esquerdo, por assim dizer, né, do mapa, Éfeso ficava do outro lado da parte do mar, né? E Filipos, né, que é a igreja que a gente se espelhou, os filipenses ficavam logo aqui acima, né? Seria tipo um triângulo que faz entre as três cidades, ok? Então Corinto era a cidade mais longa, ela tinha muita prosperidade financeira devido ao comércio, já que ela era um canto de porto, então vinha muitas especiarias por lá, tinha que passar por lá, tinha todo o serviço. Então ela cresceu muito economicamente, culturalmente, havia jogos lá que era tipo os Jogos Olímpicos da época, certo? E também cresceu muito em moralidade. Então é uma igreja num canto muito cheio de gente, uma cidade grande, por assim dizer, uma das grandes cidades do Império Romano, que surgiu no meio desse tumulto, mas ainda assim foi fruto da ação de Deus. Porém, eles estavam tendo vários problemas. Ao que a gente percebe no capítulo 5, verso 9, Paulo já havia se comunicado por eles de alguma forma, por meio de alguma carta que não era inspirada por Deus, mas mandou alguma correspondência por ele, para tratar de algumas questões de moralidade. Mas agora ele está se dedicando a tratar de vários outros problemas que havia entre ali os coríntios, como as divisões, que é o que nós estamos vendo aqui nessa seção do capítulo 1 ao capítulo 4, ok? Ele está tratando do problema da desunião na igreja, que é um problema grave. E por isso que essa carta ela é tão importante para nós, porque ela é uma carta muito eclesiológica. Eita, que é isso, né? Eclésia é igreja, ok? Então ela é uma carta que nos ensina bastante sobre o que é ser igreja. E um dos problemas que nos atrapalha a ser igreja, que atrapalha a nossa maturidade, é justamente a desunião. E portanto o apóstolo Paulo passa a tratar nessa sessão que a gente vai se ater agora sobre maturidade e liderança. Como é que nós somos maduros ao olhar para a nossa liderança, né? Esse é o ponto que o apóstolo Paulo começa a desenvolver aqui. E o primeiro ponto que eu quero asseverar essa noite é que seguir os padrões humanos gera crentes infantis. Se nós seguirmos os padrões dos homens, do que é sucesso, do que é liderança, de como se segue uma liderança, do que é ser líder, segundo os padrões humanos, nós vamos ser crentes infantis. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nos primeiros versos. Veja só o que ele diz no versículo 1. E eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Veja que fala forte aqui do apóstolo Paulo. Paulo diz que ele não possui uma condição de tratar com aqueles irmãos como pessoas espirituais, poderia ser entendido como maduras, né? Mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então ele começa a lançar mão dessa analogia para mostrar a situação que os irmãos em Corinto estavam passando. Anteriormente, a gente viu que a sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria humana. E que o grande problema dos coríntios
é que eles estavam querendo replicar essa sabedoria humana para poder julgar quem seria, por exemplo, o grande representante do cristianismo. Se era Paulo, que foi o missionário fundador, se era o Apolo, que foi o grande discipulador, o grande pregador, grego como eles, de retórica excelente. Se era o apóstolo Pedro, que era o principal dos apóstolos e, portanto, dada a sua posição, era o mais importante. E se entregando a essas questões de comparação humanas, como era feito e típico da sabedoria grega, que chegou até Corinto, porque ela é uma cidade extremamente cultural. Então, se tinha muito dessa cultura que a gente chama de sofistas, O sofismo era um tipo de filosofia que, de certa forma, não se preocupava com a verdade, ou a verdade é relativa, como muito é dito hoje em dia, Então, a verdade ela é estabelecida, segundo os sofistas, de acordo com aquele que tem um melhor discurso, desenvoltura, melhor posicionamento, posição e etc. E os coríntios seguiam muito esse tipo de linguagem. Eles tinham a cultura de fazer o bem a fim de receber algo em troca. Então, eu lhe presenteio, eu lhe ajudo, para de alguma forma você ficar obrigado a me reaver ou a me beneficiar depois, Aquela história de uma mão lava a outra. A gente sabe um pouco dessa cultura, porque de alguma forma uma pequena linha passa para a nossa também. Por exemplo, se eu faço algum agrado a você, se eu lhe dou alguma coisa, um presente ou algo, qual é a palavra que você vai me dizer em agradecimento? Obrigado, Percebeu já qual é a palavra que a gente cita ao agradecer? A gente diz obrigado, ou seja, fiquei obrigado a retribuir de alguma forma a você. Ele se sente compelido de alguma forma a depois retribuir aquela pessoa de alguma forma. Os coríntios tinham essa cultura para estabelecer a posição deles, Marcando eles como poderosos, ou como sábios, ou de nascimento nobre. E isso então demonstraria que eles são grandiosos. Eles estavam querendo aplicar essas coisas à igreja e às lideranças que surgiram ali no meio para a edificação dessa mesma igreja. E isso estava gerando divisões entre eles. Por isso que anteriormente a gente viu, que Deus não escolheu entre eles os muitos poderosos, os de nobre nascimento, os que são sábios, mas os simples. É o que o apóstolo Paulo está ensinando até aqui. Então ele chega no verso 1 e traz essa declaração forte. Não pude falar a vocês como espirituais, como esses pneumáticos, mas como pessoas carnais, sárquicos, como a crianças em Cristo. Não pude tratar vocês como adultos, como pessoas maduras na fé, concisas, entendendo qual é a dinâmica do Evangelho, qual é o feito de Deus. Tenho que tratar vocês como pessoas maturas, que estão aprendendo agora. E lembra que aqui entre os coríntios, embora a grande maioria seja de gentios, havia líderes judeus que os ensinavam. Sóstenes, que a gente leu no verso 1, era um líder de sinagoga. Ele conhecia muito da palavra de Deus, o Antigo Testamento, e provavelmente era um dos que ensinava. Crispo foi outro citado, também um outro líder de sinagoga, que provavelmente pode ter sido um outro pastor, ali ensinando aqueles irmãos. Mas ainda assim, por conta da influência da cultura, eles se tornaram crianças, imaturos. E ele continua no verso 2, falando dessa imagem. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então veja só quão complicado é o espírito de divisão no meio de uma igreja. Ela nos traz uma postura infantil ao ponto que prejudica sim a nossa edificação. Hoje nós pensamos muitas vezes que a edificação, a santificação está atrelada muitas vezes pelo conhecimento por si só, não é? Graças ao bom Deus nós temos acesso a muita boa teologia e isso é maravilhoso. Mas não é somente o que eu sei ou o que eu consigo aprender
que vai me santificar. É também as relações, é o meu empreendimento em amar os irmãos, servir os irmãos ao amar a Deus. E esse era um problema que eles estavam tendo. Por conta de eles serem imaturos, por conta deles terem seguido o padrão da sua cultura, desse posicionamento de querer comparar as lideranças, eles estavam numa postura de serem imaturos. Na nossa cultura, nós também temos certos padrões que podem nos levar a ser imaturos por conta de seguirmos esses padrões. Esse foi um exemplo que eu dei. Muitas vezes a gente pensa que se nós soubermos muito, logo nós somos mais maduros. E muitas vezes não é o caso, né? Como nós vivemos hoje na era da informação, é fácil a gente adquirir conhecimento ou nos enganarmos pensando que nós adquirimos conhecimento, porque nós buscamos seguir um certo movimento saudável, certos rótulos, certas palavras, e aí nós pensamos: opa, sou maduro porque eu sei de tudo isso. Mas quando a gente olha para a vida prática, muitas vezes não há um sinal de maturidade, né? Quanto tempo por dia se dedica à oração? O quanto de desejo e esforço está voltado no serviço aqui na igreja para a glória de Deus? Não para a glória de si, mas para louvar a Deus. O quão você tem se importado com os irmãos, com a edificação deles? Entende? Isso também são marcas de maturidade. Não é somente o que eu sei a respeito de Deus, mas também como eu vivo à luz do que eu sei a respeito de Deus, que marca essa maturidade. E a gente não pode aprender mais coisas ainda porque seguimos padrões humanos que nos tornam imaturos. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Se a gente tiver uma postura imatura a respeito de como ser igreja, nós não poderemos crescer. Ser igreja tem a ver também com ser espiritual, ser maduro nesse aspecto. Isso aqui é muito importante, que a espiritualidade e a maturidade andam juntas dentro desse aspecto, ok? Verso 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Então veja aqui o questionamento do apóstolo Paulo. Quando a gente se atrela a certas questões de preferências por si só, no caso aqui a preferência da liderança, o padrão que a gente está seguindo não é o de Deus, mas os dos homens. E isso demonstra então uma imaturidade da parte dos irmãos de Corinto e um cuidado que nós devemos ter de não andar segundo os padrões humanos. Um dos nossos grandes desafios, irmãos, é centralizar a Bíblia acima das coisas que os homens constroem. A cultura humana, ela pode ter elementos positivos. As tradições humanas podem ter sim elementos positivos. A ciência humana pode ter sim elementos positivos, mas elas nunca podem tomar o lugar das Escrituras ou se tornar a régia porque nós conduzimos as nossas vidas em primeiro lugar, porque são feitos por homens e portanto são falhas. E a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 2, conforme a gente foi aprendendo, foi algo dado pelo Espírito Santo. E portanto nós temos que ser apegados à Bíblia, não é? Nós temos que valorizar o que a palavra de Deus ensina, não somente no conteúdo, mas na prática dela. Porque como nós vivemos na era da informação, nós, graças ao bom Deus, nós conseguimos saber muito de teologia, mas praticá-la é um grande desafio. Entende? Entender como é que ela se aplica na sua prática, dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu trabalho, dentro do trato com a sua família, dentro do trato com a igreja,
é o grande desafio. E devemos buscar na palavra de Deus a postura correta de como lidar com essas questões. Porque se a gente for seguir os padrões humanos, vamos acabar caindo na imaturidade. Pense no padrão humano do trabalho, por exemplo. Tempo é dinheiro. Você tem que se dedicar o máximo possível para ter mais dinheiro, porque sem dinheiro você não se sustenta e o trabalho é para isso. Então, se você virar a noite trabalhando, tudo bem, você está ganhando a mais. Se você deixar de tratar com a sua família para ganhar mais dinheiro, tudo bem, porque isso vale mais a pena. É melhor você deixar de ir para a igreja ou ir com menos frequência, porque você pode se dedicar a trabalhar mais e ter mais dinheiro e também gastar menos dinheiro para vir para a igreja. Porque gasta dinheiro, tempo para você vir à igreja e a igreja não vai te dar dinheiro. Então, o trabalho é a solução que vai resolver os seus problemas. Então, trabalho. Isso é uma lógica humana bem comum, não é? Um outro perfil cultural nosso é aquela típica frase: o mundo é dos espertos. Já viu? É o mundo dos espertos, né? Quem perdeu foi relaxado, né? Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Ou seja, nós, de certa forma, em nossa cultura, entronizamos a malandragem, o jeitinho brasileiro, o de se dar bem em cima dos outros. E isso é bom. Se eu consigo me dar bem, eu devo fazer isso o máximo possível, mesmo que isso fira os princípios da palavra de Deus. E esse é um problema. Por isso que na nossa cultura é muito comum a postura de furar a fila, entende? De pegar as coisas que não são suas e não devolver, e etc. Porque o mundo é dos espertos, né? E esse é um traço da nossa cultura perigoso. É um padrão humano e que na prática acaba gerando infantilidade, imaturidade, uma postura carnal de ser e não a postura espiritual e madura de ser. Aqui nesses irmãos, o padrão cultural era essa comparação dos líderes. Quem é o grande líder, o grande pregador, o grande representante que a gente deve ser? Deixaram de olhar para o conteúdo em si e estavam preocupados com a performance daqueles que Deus os deu para edificação. E isso é complicado, entende? Nosso apego e a nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus e não nas pessoas. Eu me lembro de uma frase que um pastor certa vez disse, que pastores são passageiros. Às vezes os pastores podem ser chamados para uma outra obra, mas a igreja permanece. Ou o pastor morre, né? E passa. Aí a ideia é, e você como cristão, como igreja, o que você está disposto a fazer pelo reino de Deus? Se as pessoas vão passar, o tempo vai passar, as coisas vão mudar, mas a palavra vai permanecer e Deus continuará te sustendo por um propósito aqui nessa terra que vai para além das coisas materiais. Então, como é que você vai viver a sua vida para a glória de Deus? Foi o que a gente cantou hoje, aqui agora, nós coroamos ao nosso Deus, que nós exaltamos, Ele é exaltado, que nós consagramos o nosso ser a Ele. Então, de que forma nós vivemos? Seguindo os padrões humanos, gerando essa divisão entre nós, querendo comparar nós com outros, ou buscando dentro dos recursos que Deus nos deu, glorificar a Ele e ser fiel. Isso é importante, porque se a gente esquece disso, nós vamos querer construir uma igreja segundo coisas que são legais, segundo coisas que, ao nosso ver, é show, né? Falando na linguagem dos jovens, né? Então, se o louvor aqui não for do jeito que eu imagino, for diferente, for quadrado demais, ou for espontâneo demais, então não presta. Tem que ser nessa fórmula aqui, X, é apenas essa fórmula X, porque senão essa igreja não presta. Se a igreja não tiver o espaço dessa forma, então a igreja não presta. E às vezes a gente esquece de olhar qual é o padrão da Bíblia. E se está de acordo com esse padrão, é isso que indica que a igreja está fazendo a vontade do Senhor ou não. E se ela não está, o que nós faremos para ajudar a igreja a voltar? Lembra?
O apóstolo Paulo aqui foi duro, os chamou de carnais, não foi? Vocês são carnais, vocês não são espirituais, sejam maturos e não maduros. Mas lá no verso 1 e 2, o que ele chamou? A igreja de Deus reunida em Corinto. Ainda é a igreja que precisa do evangelho, precisa amadurecer. Então, o que nós estamos dispostos a fazer? Será que estamos dispostos a deixar de ser carnais e a amadurecermos para a glória de Deus? E para isso requer não seguir os padrões humanos, mas seguir o padrão da Escritura. Então a gente entende o segundo ponto que o apóstolo Paulo quer asseverar aqui, a de que líderes são apenas servos. Veja o que ele diz do verso 5 ao 7. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então ele quer combater a predileção por certas pessoas, e entender que aquela pessoa é um servo de Deus, que Deus concedeu este dom, essa habilidade àquelas pessoas, para que elas desempenhassem isso. E que o nosso coração não deve estar atrelado às pessoas em si, mas ao próprio Deus. É o que ele vai dizer no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De Deus. E isso é muito, muito importante, irmãos. Principalmente na nossa cultura, que é uma cultura extremamente emocional. Né? Nós somos aqueles das emoções. Se a gente vê uma criança cair no chão, qual é uma reação normal? Meu Deus, coitadinho, querer ir lá abraçar a criança, cuidar. Você quase virou o mãe e o pai daquela criança porque ela levou uma topada, né? Em outras culturas não. Na Suíça, por exemplo, minha tia contou que viu uma criança caindo no chão, e a mãe só pegou aqui pelo congote, levantou a criança, bora, anda. E o pessoal lá, assim, nem aí, né? E ela com o coração destruído, né? Coração de tia, né? Meu Deus, como podem fazer isso com a criança? Então vejam como as culturas são diferentes. E por sermos emocionais demais, exageradamente emocionais, podemos acabar falhando sobre como nós nos relacionamos com a igreja. Podemos acabar exaltando as pessoas e esquecendo do Deus que está usando essas pessoas. Porque o crescimento, irmãos, não vai vir por meio de mim. Eu tento dar o meu máximo, eu tento buscar me esforçar dentro do que eu posso para ajudar os irmãos como um pastor, né? É esse o meu dom e eu estou tentando exercitá-lo para a glória de Deus. Mas eu não tenho a capacidade de fazê-los crescer. É Deus. Isso vem de Deus. Através dos vários irmãos e dons que Deus vai nos dando. E por isso que nós precisamos nos engajar. Porque se a gente se desengaja e fica só na torcida, ou querendo exigir coisas demais, mas não querendo atuar, né? Isso vai demonstrar que estamos sendo imaturos. A gente está colocando as nossas perspectivas nas pessoas, na instituição, e não em Deus. E aí o que vai acontecer? Vamos nos frustrar. Porque as coisas nunca vão sair conforme a gente quer. E geralmente não saímos. Nós projetamos, nós sonhamos, nós oramos, mas muitas vezes Deus decide que as coisas que vão acontecer vai ser uma dinâmica diferente, ok? Então nós podemos ter muitos desejos, mas quem vai operar o crescimento e conforme Ele quer é o próprio Senhor. Nós estamos vivendo um pouco disso, né? Era o meu sonho, nós já estarmos em Dias Macedo. Pensar que ia virar o ano e eu começar a pregar em 1 Coríntios já em Dias Macedo, já em janeiro já iríamos fazer evangelismo, e aí eu estar por lá trabalhando, né, buscando as crianças para fazer o trabalho ali, o Ministério ANSI, estar reunindo já todo mundo do louvor, passando, aprendendo várias músicas novas, teoria musical, formando coral, e Deus disse, ainda não vai ser possível, as portas ainda não se abriram. E Deus vai mostrando, e a gente vai orando e confiando em Deus sobre como a gente deve fazer as coisas. Por quê? Porque o crescimento vai vir dele. Não vai vir da minha capacidade, ou de qualquer outro líder, ou de qualquer outro irmão aqui entre nós. É Deus que vai dar esse crescimento. Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aqui ele foca essa ação.
É Deus que faz crescer. Se a gente conseguir interiorizar essa palavra dentro de nós mesmos, sabe qual era uma postura que deve mudar em nossas vidas? A da oração. Não é? Porque se é Deus que opera, então deveríamos orar mais. E isso é interessante, porque os apóstolos faziam isso. Você vê que há momentos ali em Atos que os apóstolos foram presos, não foi? Paulo e Silas foram presos, o apóstolo Pedro foi preso também. E não houve nenhum movimento dentro da igreja de militância para poderem chegarem lá na prisão e derrubar o guarda, abrir a força e tirá-los da prisão. O que foi que a igreja fez? Orou. O que foi que os apóstolos fizeram? Oraram. Paulo até cantou na prisão. Imaginou, você está preso numa situação horrível. Não, eu vou cantar aqui para Deus, confiando na boa ação de Deus. E Deus agiu de forma sobrenatural e libertou aqueles homens. E é o mesmo Deus que nós adoramos, e é o mesmo Deus que ainda age hoje. Então, se nós cremos que a palavra de Deus é correta, nós também temos que ter essa postura de entender que Deus dá o crescimento, orar e confiar na ação dele, fazer a nossa parte, pois Deus nos concedeu a cada um os nossos dons, mas entender que o resultado não vai vir da nossa força, mas do próprio Deus, que é Ele que vai dar o crescimento, é Ele que vai nos fazer frutificar, amadurecer. Cabe a nós escolher se queremos participar do plano dele, confiar na palavra dele ou não. Por fim, irmãos, o terceiro ponto dessa noite é que líderes são cooperadores de Deus. Veja o que diz o verso 8 e o verso 9. Então, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Aqui, então, ele corrige a perspectiva a respeito da liderança. Antes, ele diz, olha, eles são apenas servos. O problema dos coríntios era o quê? Estavam levando os líderes demais. Estavam colocando eles como centro do fazer acontecer as coisas. E comparando esses líderes. Então Paulo os coloca no lugar correto. São servos de Deus. Vocês devem exaltar ao próprio Deus, não os servos. Mas aqui ele mostra então, aquele que planta, aquele que rega, pegando essa visão bem agrícola, né? Comparando ele e Apolo nas suas funções, são um nesse serviço, mas cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Eles vão receber de Deus essa justa recompensa pelos que eles fazem. A ideia é o quê? Se dedique ao serviço. Você receberá a recompensa do próprio Deus. Não está nessas coisas da terra, terrenas, mas do próprio Deus vem a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E o verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, as funções dos líderes é cooperar com Deus na lavoura que pertence a Deus. Essa é a função do líder. Quando um líder, um pregador aqui, deixar de pregar a palavra de Deus, ele está cometendo um dos piores pecados do mundo, né? Mais terrível. Porque está deixando de ser um cooperador de Deus ao cuidar da lavoura de Deus. É a figura usada aqui, não é? Então a ideia é que os líderes, eles devem cuidar da lavoura de Deus, que é a igreja. Essa é a função do líder. Não é ser aquele que vai mandar e desmandar em si, não é aquele que é dono da igreja, não é aquele que manipula a igreja pelo seu crescimento pessoal, que é dos problemas gravíssimos que há no Brasil, não é? Tem igrejas em que líderes dizem, não, a igreja aqui pertence a Deus, mas é Ele que rege, manda, desmanda e controla a igreja, Ele que na prática é o dono da igreja. Há outros que manipulam as pessoas em prol de apenas enriquecimento. E assim se vai. E não percebem que a função deles é serem cooperadores de Deus. Assim como nós também somos chamados a cooperarem com a obra de Deus. Nós somos a sua lavoura, o seu edifício, a sua casa, por assim dizer. E a função dos líderes é contribuir com suas funções de acordo com o que Deus deu para o cuidado disso.
Essa é a função de um líder: edificar a igreja, cuidar da igreja, regar e plantar. Se a gente começar a ver o líder com outras funções, nós vamos estar saindo do padrão da Bíblia e vamos estar começando a seguir padrões humanos. E se a gente segue os padrões humanos, nós vamos ser imaturos. Isso é muito importante, irmãos, porque como igreja que estamos começando, como eu sou um jovem pastor, a perspectiva que vocês devem ter de mim deve ser pautada aqui, nas Escrituras. Porque se a gente for pautar em nossos desejos, no nosso coração, mais cedo ou mais tarde vocês vão se frustrar. Ou pior, vão me idolatrar. Ou idolatrar os outros pregadores, os outros líderes que estão com a gente. Não é? Conheci a história de um pastor que certa vez o Senhor gostava muito da pregação dele e ele disse: mas você é incrível, o seu jeito de viver, sua disciplina, sua pregação. Não, para mim você é Deus. Eu venho aqui por conta de você. Imagine o susto, né? Ele era um servo fiel de Deus, que ele levou ele: não, você está em pecado, isso é idolatria, sai daqui, eu não quero viver, né? Ficou assustado, isso sai, né? Mas assim, sai da frente, Satanás, sai de mim, eu quero saber de você, né? Mas veja só o fanatismo que essa pessoa criou. E a gente tem isso, muitas vezes. Nós podemos cair em fanatismos, em certos ideais que a gente constrói para a nossa vida, até mesmo de igrejas. Nós queremos aquela igreja dos sonhos, totalmente perfeita, que supre todas as minhas necessidades, que eu preciso fazer pouco ou quase nada. E às vezes Deus quer exigir mais de nós. E às vezes Deus não quer dar exatamente o que a gente gostaria. Às vezes Deus quer que a gente tenha paciência em meio às dificuldades próprias do próprio crescimento da igreja. Porque sempre vai ter pessoas mais imaturas e pessoas mais maduras, pessoas que surgem dificuldades e falhas. E Deus nos chama para amar e nos unir e perseverarmos juntos. E se a gente muda essa perspectiva nossa para querer botar os padrões do que a gente gostaria do nosso coração, o que vai acontecer entre nós? Invejas, rixas, brigas, divisões, entende? Então eu, como líder, posso ficar com raiva de vocês. Poxa vida, os irmãos não estão vindo. E aí querer mitigar o meu trabalho, relaxar mais, né? Para que eu vou fazer isso? Os irmãos não vêm? Entende? Mas qual a perspectiva que eu devo seguir? Das Escrituras. Por isso que um dos trabalhos dos pastores é o que a gente chama de aconselhamento bíblico. Porque o conselho que um pastor deve trazer não deve ser baseado na ciência em si, na tradição em si e na cultura em si, mas o que a Bíblia diz. Isso é muito sério. Porque se um pastor quer usar da psicologia por si só para aconselhar alguém, ele vai estar saindo da sua função. Se um pastor ele se atrela à sua tradição, vamos abrir aqui no catecismo tal e seguir exatamente o que o catecismo diz, ele pode estar cometendo um erro, porque os catecismos foram feitos por homens e pode haver um pequeno deslize, uma falha, uma falta de percepção em um dado momento, em uma dada parte. Então a tradição também não deve ser um elemento centralizado. Se ele seguir a cultura, irmão, todo mundo faz, aqui não tem problema, porque isso é o costume. Então tudo bem, Deus não vai se importar com isso não. Faça isso, eu entendo, né? Tem que ser assim mesmo, dada a situação, então vamos em diante. Também vai estar falhando sua função como líder. Se ele quer ser um cooperador de Deus, tem que estar baseado aqui. As Escrituras dizem. Não o que a tradição, ou o que a cultura, ou o que a ciência diz. Mas em primeiro lugar, o que a palavra de Deus diz. Aí sim, se a tradição está de acordo, amém, é uma grande bênção, né? Nós temos as nossas tradições. Somos uma igreja batista. Por que batista? Tem uma história por trás. Regular, né? Por que regular? Novamente, né? Não é porque é mais ou menos, mas é porque é regrada de acordo com as Escrituras. Então tem princípios e uma história por trás. Quem sabe um dia eu conte para vocês essa história quando tivermos mais tempo, talvez em uma reunião especial que a gente faça. Estou pensando sobre isso. Estou pensando em convidar alguns irmãos para poderem compartilhar, tá bom? Orem por isso. Mas essa é a nossa história. Mas não é isso, não é porque eu sou batista, porque eu sou regular, então está tudo certo. Não. Se eu não viver conforme as Escrituras, eu vou estar sendo um cristão carnal.
imaturo, criança. Mas se eu pratico e me dedico ao que as Escrituras diz para ser feito, aí sim eu me torno espiritual. Amém. Vamos para as nossas aplicações. A primeira aplicação, o que a gente deve saber nessa noite mediante o que foi exposto aqui? Os líderes devem ser vistos e respeitados como instrumentos de Deus para a nossa edificação. Então, é importante que todos nós aprendamos a respeitar os líderes que Deus nos deu, ok? Muitas vezes a gente projeta uma imagem grande demais para os líderes e que às vezes não está de acordo com as Escrituras, não é? E aí a gente se frustra. Não, cuidado, é importante respeitá-lo e avaliá-lo, claro. Por isso que deve ser visto e deve ser respeitado. Ele está seguindo o padrão das Escrituras. Qual é o padrão das Escrituras, né? É por isso que o irmão Lázaro está pregando em título. Eu orientei a ele, pregue em título, para que nós saibamos o que é ser igreja, para que a gente saiba como é que funciona o cargo de liderança aqui na igreja. Então, devem ser vistos e respeitados como instrumentos de Deus para a nossa edificação. Então, nós temos que ter ciência disso, porque senão a gente vai se frustrar com a nossa liderança e se frustrar com o próprio Deus. Segunda aplicação, sentir as nossas afeições. Fortifique a sua cosmovisão cristã para detectar os padrões mundanos que podem estar atrelados em teu coração e rejeite-os. Qual foi o problema dos coríntios aqui? Essencialmente um problema de cosmovisão. Eles criam em Deus, eles aceitaram o Evangelho, eles seguiam a liderança, mas por conta do padrão humano, eles estavam comparando a liderança e querendo comparar quem era o melhor, quem era o mais top, né? Usando aí a linguagem dos jovens. E isso é uma falha. E a gente tem que ter um cuidado. Nossa cosmovisão, nossa forma de intuir no mundo e atuar nele deve prover das Escrituras e não da cultura que nos cerca, porque senão o modernismo pode nos atrelar e fazer com que a gente enxergue, anseie e brigue e se esforce na igreja por questões que não valem a pena. Entende? Não é a quantidade de instrumentos ou de cantores que vai tornar o louvor belo. Há um coração devoto durante o ato de adorar. Não vai ser a riqueza do estilo musical que a gente consegue empregar que vai dar um louvor belo e aprazível a Deus por si só, mas a devoção envolvida nesse ato. Não é a estrutura do espaço onde a gente se reúne ou quantas pessoas conseguem se reunir que vai definir um culto bom ou ruim. Não. É a dedicação, é o louvor entregue a Deus que define isso. E a gente tem que ter cuidado, porque para os homens o sucesso é o quê? São números, são sentimentos, não é? São alguma coisa assim que mexe com a gente. Então, se eu fui para o culto e mexeu no meu coração de uma forma que eu fiquei empolgado, aí foi de Deus, né? Mas se não teve isso, aí não foi. É por isso que muitas igrejas são extremamente sentimentais e fazem muitos shows. E muitas vezes podem ter pessoas ali que gritam alto, glória a Deus, mas no fundo não são espirituais, são carnais. E esse é um cuidado que a gente deve ter, porque é a devoção que está em jogo. E a nossa devoção, ela é guiada pela nossa cosmovisão. Se a gente deixar os padrões humanos guiarem as nossas perspectivas aqui dentro da igreja, a gente vai criar modelos irrealistas e vamos nos frustrar e vamos nos desanimar e não vamos querer mais nos reunir. E isso é extremamente danoso para a nossa espiritualidade, porque no fim não seremos mais espirituais, nós seremos carnais. Por fim, fazer, né? Perceba que todos somos chamados a ser cooperadores de Deus. Aqui o apóstolo Paulo focou na questão da liderança, mas o chamado, o dom, é algo presente para todos, não é? Como ele diz no verso 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, no capítulo 1,
Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Está vendo? Eles sabiam muito de teologia, né? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos dons, fomos enriquecidos com a palavra, temos acesso às Escrituras, mas também somos chamados a exercer esse dom para a glória de Deus. Como tem sido o teu engajamento e o teu desejo de servir ao seu amado Deus? Aqui o foco está muito eclesiástico, né? Mas expanda isso também para as áreas da sua vida. De que forma você tem adorado a Deus em seu trabalho? De que forma você tem adorado a Deus em sua família? De que forma você tem seguido a Bíblia em cada uma das esferas da tua vida? Deus te chama a ser um cooperador de Deus aqui na igreja e glorificá-lo em todas essas outras esferas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tu és digno de toda honra e glória, Pai. Tu és digno de toda a nossa dedicação. Sabemos que Tu nos sustenta de acordo com Tua soberania, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a Tua permissão. Tu és o Deus soberano e todo-poderoso. E a Tua palavra ensina sobre os cuidados que devemos ter com o anseio que surge no nosso coração. Nos livra disso, Senhor, da inveja, da briga, da rixa, das perspectivas errôneas, porque se amoldam ao desejo do mundo e não se amoldam ao desejo que a Tua palavra nos inclina. Nos dá uma sabedoria que provém da Tua palavra e que ela ecoe em sabedoria real, em prática, em saber como viver para a glória do Teu nome. E não apenas conhecimento acumulado. É maravilhoso ter bastante acesso ao conhecimento da Tua palavra, nós Te louvamos por isso. Mas queremos algo mais profundo, Senhor. Queremos sim um conhecimento robusto, mas também uma espiritualidade vibrante e vívida, que vive de acordo com Tua palavra. Nos faz então ser assim, transforma o nosso ser, não nos permita nos acomodar, nos desanimar por frustrações mudantes, mas a desenvolver uma cosmovisão, uma prática, uma expectativa que ecoa aquilo que a Tua palavra nos ensina. É a minha oração por nós essa noite, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.